Esta noite marca o 10º aniversário do último avistamento de... Batman, o maior recorde em Gotham City. A cidade está um inferno e ninguém liga. Batman. Poderia ser considerado uma doença social? Ele é um monstro que ataca os alicerces da nossa democracia. Ele está recuperando o que é nosso. O poder está e sempre esteve em nossas mãos. Nós agimos. O Batman representa uma força psicótica. Você se lembra do motivo de ter se repetido? Batman? Chegou a hora. Bem-vindos a um novo vídeo no canal do Negachal. Desta vez vamos falar sobre esse universo que vamos chamar de Millerverse. As histórias do Batman escritas por Frank Miller que de certa forma fazem parte de uma mesma continuidade. Se você assistiu apenas aos filmes O Cavaleiro das Trevas Retorna Parte 1 e 2, saberá que essa área trata de adaptações da história em quadrinhos homônima. O que talvez você não saiba é que existem segunda, terceira e até quarta partes dessa continuidade. Consideremos Batman Ano 1, All-Star, Batman e Robin e The Last Crusade como prelúdios para as histórias do Batman idoso que retorna à ação após sua aposentadoria. Só quero te avisar que mesmo assim, o vídeo contém muita informação e foi dividido em duas partes. Então eu recomendo que você ative as notificações para não perder o novo conteúdo do canal no futuro. Com que idade o Batman morre? O que aconteceu com o Superman depois de sua derrota? Onde está a Mulher Maravilha? Quais heróis continuam vivos, mas não aparecem mais publicamente? Na verdade, nenhuma das prequelas ou sequências de O Cavaleiro das Trevas Retorna alcança o nível do primeiro filme. Mas é bom ter um pouco mais de conteúdo que expande esse universo cheio de contrastes e opiniões sociopolíticas em um planeta onde os super-heróis não são tolerados. Se não for eu, será outro! Então, quem eles vão mandar atrás de você? Sabe de uma coisa? Vamos começar com isso de uma vez, desta vez no canal do Negaio. Explorando o universo do Batman, o Cavaleiro Da Noite. Retorna. Vamos começar do início. Batman Ano 1 narra os primórdios de Bruce Wayne como vigilante, ganhando gradualmente a confiança de Gordon. Não falarei muito sobre esse romance, pois já tem um vídeo contando o filme por enquanto. Vamos apenas destacar o detalhe da pequena aventura do comissário Gordon com sua colega Sarah, pois isso continua sendo mencionado posteriormente nessa continuidade. Batman Ano 1 retrata de forma mais fiel a atitude tradicional do Homem-Morcego. Ao contrário de All-Star Batman e Robin, onde vemos um personagem muito mais brutal, egocêntrico, radical, impulsivo e raivoso. Uma atitude que explica perfeitamente por que o governo dos Estados Unidos proibiu toda a atividade dos heróis no mundo. Batman Ano 1 é uma excelente história, mas não inclui outros heróis da Detective Comics. Então vamos direto para All-Star Batman e Robin, onde finalmente conhecemos Dick Grayson. E também vemos uma Liga da Justiça recém-formada. Ainda se escondendo do olho público e debatendo sobre o que fazer com o Batman para conter suas ações tão escandalosas que colocam em risco a atividade dos outros heróis? Vamos começar com Dick Grayson, o real protagonista dessas edições. Sua história, até certo ponto, é a mesma. Um garoto talentoso que numa noite vê seus pais morrerem durante uma apresentação. Até aqui tudo bem, exceto que, como mencionado antes, Bruce Wayne nessa fase da vida age de forma bem estranha. Ele já havia notado o talento de Grayson e acreditava em seu potencial para ser seu aprendiz. Mas na noite em que os Grayson voadores foram assassinados, não foi Bruce quem apareceu para apoiar o garoto, mas sim o Batman, que literalmente sequestrou o menino tirando-o da polícia. Causou uma grande confusão em uma perseguição para impedir que Dick refletisse sobre o que havia acontecido com seus pais. E tudo isso com o objetivo de que o garoto mantivesse sua dor e a usasse como motivação para se envolver na guerra contra o crime. Naquela noite, Bruce supostamente estava em um encontro com Vicky Bale, sem explicar seu desaparecimento repentino. E até mesmo, enquanto ela viajava de carro com Alfred, acabou seriamente ferida ao se encontrar no meio do caos causado pelo Batman. Esse sequestro tão escandaloso chegou a aparecer na mídia. Dick foi abandonado no esconderijo do Batman, forçado a sobreviver lá sozinho. Alfred, na época, alimentou o garoto sem o consentimento do Batman, chegando a ser confrontado por ele. Mas já sabemos que só esse poderoso mordomo pode impor limites às loucuras desse maluco do centro. Frank Miller chega a quebrar a personalidade e a imagem de quase todos os heróis da Detective Comics em suas histórias. Ele retrata o Batman como um louco extremo que satisfaz seus instintos primários se vestindo de morcego, conforme dito pelo próprio Frank Miller. Ele enxerga a Mulher Maravilha como uma feminista extrema e fez do Superman um fantoche acéfalo do governo.
Alfred Pennyworth é o único personagem que ele não conseguiu prejudicar. Uma nova Liga da Justiça formada por Superman, Lanterna Verde, Homem-Borracha e Mulher Maravilha entra em conflito por não saber como lidar com um justiceiro que sequestrou uma criança. Ele foi lavado cerebralmente e agora foi visto combatendo o crime usando cuecas verdes na cidade mais latino-americana dos Estados Unidos. Em outras palavras, a mais perigosa. Quase todos os membros da equipe concordam em tentar fazer o Batman voltar à razão, exceto a Mulher Maravilha, que nesta história tem uma atitude bastante pesada. E sem hesitar, ela diz aos outros que precisam matar o morcego como se fosse um cachorro raivoso. Se você achava a Diana Prince de Injustice tóxica, é porque não conhecia essa versão do Frank Miller. Ela é uma amazona que despreza a humanidade, especialmente os homens, não sentindo nenhum amor por eles. Este é o primeiro diálogo que ela tem na história em quadrinhos com um senhor que passou ao seu lado, dando uma ideia da situação. Apesar de tudo e dessa atitude tão incomum, Diana estava certa. As ações do Batman não só o colocavam em perigo, junto com o garoto, mas eventualmente os outros heróis também pagariam o preço desses escândalos. No fim, quem encontra o Batman é o Lanterna Verde. Em um quarto coberto de amarelo, com um Batman e Robin cobertos de amarelo, Hal Jordan apareceu para dizer ao Batman que ele estava provocando opiniões negativas contra os heróis. No entanto, o morcego não poderia se importar menos. Ele consegue desarmar o Lanterna e, por algum motivo, ordena que o Robin o ataque. Dick foi ao extremo quando acertou com força a traqueia de Jordan com a intenção de matá-lo por asfixia. Isso é algo que o Batman mal conseguiu impedir, realizando uma pequena operação no herói. Obviamente, repreendeu o Robin por essa ação e sentiu-se culpado por tê-lo levado a essa vida de justiceiro. Isso, no entanto, não o impediu de mantê-lo como companheiro. Mesmo com a partida de Grayson, ele teve Jason Todd, e quando este foi brutalmente assassinado, não hesitou em recrutar Carrie Kelly, mas disso falaremos depois. Em All Star Batman e Robin, há várias histórias inconclusas que infelizmente não tiveram uma resolução, devido ao cancelamento dessas edições pela má recepção dos fãs. O Coringa é retratado como um vilão sério e sombrio, que mantém seu gosto pela violência. Muitos já me perguntaram em vídeos anteriores como a Arlequina reagiu à morte do Coringa. Frank Miller escreveu O Cavaleiro das Trevas antes da criação da Arlequina. Essa primeira série animada do universo Teen, onde ela fez sua estreia, ainda estava há alguns anos de nascer. E nas histórias que esse escritor fez mais tarde, ele já não se preocupou em incluí-la. Quem realmente está presente é o Bruno, mas sem muita relevância na história. Não faz sentido aprofundar na história do Coringa, pois tudo fica inconcluso. Ele tinha algo planejado para o Batman depois que descobrissem que ele mandou matar os pais do Dick Grayson por algum motivo? Ele até trabalhou com a Mulher Gato, enganando-a e depois a deixando gravemente ferida. Nos diálogos percebe-se que a gata e o morcego já tinham um relacionamento um pouco tóxico, onde essa vilã continuava sendo vilã, mas com certa fraqueza pelo vigilante. Batgirl também estreia, inspirada pelo Batman, cria seu traje e sai para combater o crime. Infelizmente, em sua primeira tentativa, tudo dá errado e a polícia vai prendê-la. James Gordon fica sabendo disso na mesma noite em que sua esposa sofreu um acidente de carro por dirigir embriagada devido à depressão que estava enfrentando. Desde que soube do caso de Gordon, e praticamente esse foi o início e o fim da jovem Barbara Gordon. Eu gostaria de saber como os pais dela lidaram com essa situação e como isso impactou a aliança entre o Batman e o comissário. Mas isso nunca mais é mencionado, porque, repito, foi cancelado antes de darem um desfecho para as histórias secundárias. Considerando que Gordon ainda mantinha contato com sua ex-amante, após um tempo a separação com sua esposa foi inevitável e ele se casou com Sarah. Como os nomes de seus filhos, James e Barbara, não foram mais mencionados, provavelmente eles deixaram a cidade ou algo do tipo. Outra personagem feminina que conhecemos pela perspectiva de Miller é a Canário Negro. Uma bartender em um bar de quinta, constantemente assediada pelos clientes. Um dia ela se revoltou, agrediu vários homens no bar e decidiu viver como alguém que não segue as regras. Não podemos chamá-la de heroína de verdade, pois roubava os pertences de suas vítimas. Ela admirava muito o Batman, mas vale lembrar que nessa fase da vida, o morcego não era o melhor exemplo a ser seguido. Já vimos como ele tratou Grayson e a única pessoa que confiou nele, antes que uma deusa amazona o mate num piscar de olhos. E não pense que o Batman tem um plano contra amazonas assassinas. Neste universo no quê? Como assim não? Voltando ao assunto, quando esses dois se conhecem, eles lutam contra alguns criminosos, colocam fogo neles e depois, bom, você já sabe o que acontece aqui?
Batman, o Cavaleiro das Trevas, retorna. A última cruzada nos mostra um Cavaleiro das Trevas que começou a lidar com o cansaço físico e emocional. Selina Kyle, antes Mulher Gato, conversa com frequência com Bruce sobre a possibilidade dele se aposentar. Dick Grayson não atua mais como Robin. A história não especifica o motivo, a origem de Jason Todd, nem suas motivações para permanecer com o Cavaleiro das Trevas. Sabemos que a energia e violência desse segundo Robin sobre os criminosos chega a incomodar o Batman já cansado. O pior é que ele não tem muito a dizer a Jason, já que foi ele quem lhe ensinou tudo, colocando-o na guerra contra o crime. Se você está se perguntando por que neste universo Jason jamais ressuscitou e se tornou o Capuz Vermelho, é o mesmo caso que com a Arlequina. O Cavaleiro das Trevas Ressurge foi escrito em 85, no cânone principal da Detective Comics. Jason não morreu até 88, graças aos votos dos leitores em Uma Morte na Família. O Capuz Vermelho foi criado apenas em 2005. Dentro da Última Cruzada, o final, é praticamente esse o motivo que obrigou o Batman a se aposentar. Jason saiu em uma missão solo, mas nunca mais retornou para casa. Podemos supor que, ao descobrir isso, acontece a luta brutal em que o Coringa fica em estado vegetativo durante os anos em que o Batman pendurou a capa? Infelizmente, a Última Cruzada não explora muito mais esse vazio entre as duas histórias. Pelo menos fiquei curioso para saber a reação do Batman ao descobrir isso. Quão violenta foi essa luta entre esses dois? A ponto de... Que Coringa acabou internado por anos? Por enquanto só fica na nossa imaginação, mas veremos no futuro. Frank Miller se atreve a compartilhar conosco esse encontro, que foi o ponto de partida para sua obra mais famosa. Não vamos nos aprofundar muito nesse romance, já que muitos de vocês já o conhecem graças aos filmes. O importante a destacar são as consequências do passado que Frank Miller tentou abordar nas prequelas. Por exemplo, a morte de Jason levou a uma surra sem precedentes no Coringa e forçou Bruce a se aposentar. Não apenas pelo peso moral que isso trouxe para ele, mas também porque essa situação pode ter sido o estopim para intensificar a pressão sobre as atividades dos super-heróis, obrigando-os a se aposentarem. Na verdade, nunca é mencionado nada desse tipo na história. Na verdade, nem sequer é dito se a morte do Robin se tornou de conhecimento público. Nas conversas entre Gordon e Clark Kent, é mencionado que os protestos dos cidadãos pressionaram tanto o governo que este não teve escolha a não ser fazer um acordo com os meta-humanos para regular suas ações e, eventualmente, fazê-los desaparecer. No caso do Lanterna Verde, ele está fora do planeta. Mulher Maravilha retornou à sua ilha. Sobre Homem Borracha, Homem Mercador, Caçador e Flash, nada é mencionado nessa história. Nessa época, fica claro que as pessoas mais jovens nem sequer acreditam que seres dessa natureza tenham existido algum dia. E com razão. O governo apagou todas as informações sobre os super-heróis. Até mesmo na televisão, mencionar nomes como Super-Homem ou Batman poderia resultar em multas e censura. É por isso que o Super-Homem, ao salvar um civil de ser atropelado por um trem em Gotham, nunca se deixa ver. Os depoimentos de possíveis testemunhas de sua existência não eram levados a sério. Mesmo que alguns jornalistas tenham visto ou ouvido sobre o Homem de Aço em suas carreiras, não podiam relacioná-lo a nenhum evento devido à lei. Claro que tudo isso mudou com o retorno do Batman às ruas. Já não fazia sentido esconder isso das pessoas nas notícias. Mas nenhum nível do governo gostava de lidar com essas perguntas da imprensa por ser um assunto de segurança nacional. Como Batman era o único mascarado ativo, inevitavelmente toda a atenção da mídia se voltou para ele. Embora vejamos o Superman trabalhando para o governo e atuando no conflito de Corto Maltês. Supõe-se que o Kryptoniano, uma suposta arma secreta dos Estados Unidos contra ameaças da União Soviética durante a Guerra Fria, não existia. Quando o míssil nuclear é desviado milagrosamente antes de explodir no solo, nenhum meio de comunicação atribui o crédito ao Superman. As ações do Batman contra os criminosos, a eficácia dele e a inspiração que proporcionava aos cidadãos de Gotham ao ensiná-los autodefesa, chegou a um ponto insustentável para o governo nacional. E ainda havia que somar a isso o suposto assassinato do Coringa, lembrando que ele quebrou o pescoço na última batalha. As testemunhas só viram o corpo perto do vigilante. E como era impensável que alguém pudesse morrer dessa maneira voluntariamente, o Batman foi imediatamente acusado de tê-lo matado. Sim, eu sei que existe uma teoria de que o Batman realmente matou o Coringa. Mas isso não foi insinuado em nenhum lugar além das ideias de alguns leitores ou espectadores. Além de já ter morrido desde o primeiro instante, todo o seu monólogo foi apenas uma ilusão. Quebrar o pescoço de novo não faz sentido. O fato é que Coringa não se recuperaria. E decepcionado porque o Batman não teve coragem de matá-lo, decidiu manchar o nome do seu inimigo.
morrendo de uma maneira que era praticamente impossível deixar o Batman inocente. Essa morte foi o prego no caixão do morcego. Por isso, sem pensar muito, o presidente pressionou o Superman para acabar com o escândalo de Gotham. Mas, claro, evacuando toda a população ao redor e cortando as comunicações para manter a operação em sigilo. No final, a épica luta do Batman contra o Superman não foi apenas um combate de titãs, mas também um dos melhores planos que o morcego já bolou, matando vários pássaros com uma só cajadada. Você pode gostar ou não do Batman como eu. Assim como as histórias de Frank Miller, esse romance perdurou por décadas. Batman sabia que precisava morrer, mas devia continuar, pois o mundo necessitava dele. Morreu para os civis, para a imprensa, para o governo e para o Superman, mas para seus aliados continuava mais vivo do que nunca, ao se tornar um verdadeiro vigilante nas sombras. O espírito de justiça continuava entre os cidadãos, apesar de eles nunca terem sabido ao certo como o morcego morreu. Ele não precisou derrotar o Superman, embora pudesse tê-lo feito no contexto da história. Porém, isso não era necessário. Ele deu-lhe o que sabia que precisava, uma vitória para acalmar o governo e manter a normalidade, enquanto um movimento maior era preparado secretamente. Quando o Superman venceu, todos venceram, até mesmo o Batman. O kryptoniano não precisou escolher entre trair o governo ou salvar seu amigo. O presidente conseguiu o que queria. A imprensa estava tão focada em divulgar a identidade de Bruce Wayne que a causa de sua morte ficou em segundo plano. Oliver não precisou fugir de novo, e os justiceiros continuaram se expandindo sem que ninguém os incomodasse. Muito bem. Esta continuação é visualmente horrível. É difícil negar isso, embora alguns sugiram que a proposta combina com a natureza da história. Espero que esse tipo de arte não te desencoraje de ver o vídeo. Recomendo focar mais na minha voz e na história. Embora este romance não esteja à altura do anterior, me parece uma continuação digna e plausível. No Millerverse, e isso vem de mim que não gosto do Batman desenhado pelo Miller, então imagine só. 3 anos após a morte do Batman, seus filhos continuaram agindo nas sombras, agora com Carrie Kelly no comando. A missão é muito maior agora, e suas tarefas consistem em se infiltrar nos complexos de segurança mais avançados. Para resgatar aqueles que sempre tiveram o poder de mudar o mundo, ou seja, eles começaram a reunir os meta-humanos. O primeiro resgatado foi Ray Palmer, que passou 2 anos preso pelo governo, que usou sua própria tecnologia contra ele. Ele foi libertado por Carrie Kelly quando agentes os descobriram, enquanto as gravações do ataque eram reveladas ao público. Esse era o primeiro vislumbre em anos de um vigilante fantasiado. Isso quebrava o pacto silencioso entre Superman e Batman de agir discretamente desde sua última luta. Claro que a notícia foi um escândalo e não se falava de outra coisa em nenhum lugar. A situação se agravou com o segundo ataque dos justiceiros, agora com o Átomo, para libertar o Flash. Por anos, ele gerou energia elétrica para o país inteiro em uma instalação ultra secreta. Os recentes ataques organizados pelo Batman fizeram com que o Superman convocasse uma reunião daqueles que um dia fizeram parte da Liga da Justiça da América. Só Mulher Maravilha e Shazam foram ao chamado. Em meio a tudo, surgiram teorias da conspiração alegando que o presidente dos Estados Unidos não existia. Ele era apenas um holograma e aqueles que realmente controlavam tudo estavam ocultos nas sombras. Essa teoria era impulsionada por jornalistas como Jimmy Olsen, e enquanto alguns veículos não lhe davam crédito, novos meios de comunicação surgiam. Ele começou a mesclar verdade e erotismo para atrair atenção. As supergarotas se destacavam, agradando ao público adulto com tendências e fantasias de super-heroínas. Sua popularidade alcançou tal nível que até agendaram um show ao vivo em Gotham, que abordaremos posteriormente. A conspiração de Jimmy Olsen tinha a informação correta. Outros vigilantes, como o Questão, investigavam isso há muito tempo, buscando incansavelmente as evidências que as pessoas precisavam para saber quem estava por trás do poder mundial. Batman já tinha descoberto toda a farsa do presidente holográfico. Ele passou os últimos anos se preparando para a guerra e vencer era a única opção. Por trás de toda essa questão estava o verdadeiro motivo pelo qual Super-Homem agia a favor do governo, ou seja, Lex Luthor e Brainiac. Os heróis estavam contra a parede, sendo ameaçados com aquilo que mais amavam, Mary Batson, seu lar, o último vestígio de um mundo perdido. Kara Zor-El foi assassinada dentro da cidade de Kandor, apenas como um aviso para que o Super-Homem fizesse o que tinha que fazer. Ele foi furioso até o esconderijo do Batman, mas foi contido pelo Flash, Arqueiro Verde e Átomo. O morcego não trocou uma palavra sequer. Desta vez, ele não apenas foi mais agressivo contra o Superman, como também o venceu fisicamente, humilhou e destruiu seu espírito. Parecia que desta vez a esperança havia morrido no Superman.
Ele, como outros heróis, só queria ajudar a humanidade. No passado, eles se aliaram ao governo de boa-fé para mostrar que não deveriam ser temidos. Esperaram a oportunidade certa para provar seu valor. Porém, essa chance jamais se concretizou, e se tornaram marionetes de um governo sombrio que se encarregou de fazê-los desaparecer, para sempre. No que um dia foi a Fortaleza da Solidão, Super-Homem lamentava. Ele ouviu a Mulher Maravilha por perto e, quase chorando, implorou para que ela protegesse Lara, a filha dos dois. Meio amazona e meio kryptoniana, fruto do romance deles de 17 anos atrás, um segredo que só eles sabiam. E as Amazonas? O Homem de Aço se humilhava ao pedir esse favor, sentindo que chegou ao fundo do poço incapaz de ajudar mais alguém. Mesmo testemunhando sua realidade. A Amazona negou, bateu no Superman questionando onde estava aquele homem por quem ela tinha se apaixonado, aquele que tinha roubado seu coração de Amazona. E ele respondeu, causaram estragos em toda a Terra. Logo, o mundo enlouquecia com a confirmação da existência de vida extraterrestre. Além disso, uma enorme ameaça se dirigia a Metrópolis e Superman foi ao resgate a mando do ex-Luthor. As pessoas ficaram surpresas ao confirmar que aquele velho mito do homem voador era real. Alguns se lembravam dele, mas os mais jovens nunca imaginaram que alguém como ele realmente tivesse existido. A ameaça era o próprio Brainiac. Com o recente ressurgimento dos meta-humanos, essa dupla de vilões decidiu tomar uma ação preventiva para evitar que tudo saísse do controle. O plano era simples, matar o Superman publicamente para enviar uma mensagem, ou Kandor pagaria o preço. Cansado de ser humilhado por proteger o que ama, desta vez o Superman se recusa a obedecer. Ele decide não lutar e não se preocupar com o que Brainiac queira fazer, com a atenção do mundo voltada para esse combate. Após recrutar Ralph Dibny, o Homem Elástico, Batman levou seus aliados ao Asilo Arkham. E adivinha quem eles foram resgatar? Antes de te contar, vou te dar mais uma curiosidade sobre esse famoso manicômio. Há muito tempo, os internos tomaram conta das instalações, mantendo muitos guardas, médicos, voluntários e outros como reféns. Eles exigiram o impossível para libertar os inocentes, mas seus caprichos foram ignorados até que fossem abandonados. Nenhuma autoridade se preocupou em fazer algo para recuperar o lugar, ou sequer alguém com vida. Se não me engano, entre os pensamentos do Batman, é insinuado que por não haver entrada nem saída do local, os pacientes cometeram canibalismo. Esse sequestro aconteceu há cerca de 5 anos, então atualmente eles podem estar se alimentando de ratos e insetos. Não é especificado quais são os vilões do Batman que ainda estão vivos, embora os diálogos confirmem pelo menos Solomon Grundy e o Charada, como 2 dos internos. Ah, e a pessoa que eles resgatam desse manicômio é o Homem Borracha. De alguma forma, conseguiram contê-lo em forma de ovo, e quando volta ao normal, ele nem sabe que ano é. Shazam e Mulher Maravilha foram a Metrópolis para auxiliar Superman e os cidadãos no que podiam. Infelizmente, o poder do Brainiac o superava com facilidade. Quando tudo parecia perdido, Lara, a filha do Superman e da Mulher Maravilha, revela sua existência ao mundo. Ela atacou ferozmente, deixando claro que, como uma amazona, não se importava em tirar a vida de seus inimigos. Em meio ao combate, Shazam sabia que sua hora havia chegado. Ele revelou que seu outro eu, Billy Batson, havia morrido há 7 anos, então, assim que gritasse a palavra, desapareceria para sempre. Brainiac escapou e agora planejava o contra-ataque com Lex Luthor. Metade de Metrópolis foi destruída na explosão, embora não tenham restado muitos corpos. Superman acabou descobrindo que aqueles que um dia foram seus amigos como Perry White, Jimmy Olsen e Lois Lane estavam entre as vítimas. Um novo aspirante a Coringa também estava vigiando outros heróis de perto. Ele havia matado o Guardião, o Creeper e o próximo da sua lista era o Caçador de Marte. Um John Jones que, devido à nanotecnologia implantada em seu cérebro por Chase Luthor, não possuía mais habilidades especiais. Ele foi encontrado pelo Questão para continuar buscando a verdade e derrotar o governo. No entanto, no caminho, eles foram atacados por esse estranho vilão. Apenas o Questão pôde ser salvo. O show das super garotas estava acontecendo em Gotham. Carrie Kelly sugeriu que esse era um movimento que eles podiam usar a seu favor para mudar as coisas, para fazer os inimigos sentirem medo. E ela estava absolutamente certa. Batman apareceu de forma espetacular, anunciando ao mundo que ainda estava de pé. O Cavaleiro das Trevas havia enganado a morte e as pessoas ficaram enlouquecidas com sua presença. Não estamos aqui para governar. Não viemos aqui para trazer o caos e a anarquia. Viemos para acabar com o reinado dos criminosos. Luthor Brainiac, isso é só o começo. Tiranos, seus dias estão contados.
Eles não podem nos derrotar, não podem nos encontrar. Atacamos como um raio e desaparecemos na noite como fantasmas. Em breve vou postar a segunda parte terminando a história de The Dark Knight Strikes Again, e vamos finalizar o percurso com The Master Race e The Golden Child. Espero que vocês não tenham dormido e que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de me dizer nos comentários, se quiserem, sobre quais outras terras gostariam que a gente falasse. Com esse mesmo formato de explorando o multiverso, será que o Lanterna Verde vai voltar à ação? Quem é a próxima vítima desse vilão estranho? Qual é o plano do Batman para vencer a Ordem Mundial? Isso vamos descobrir no próximo episódio. Por favor, deixe um like para me ajudar na luta contra o algoritmo do YouTube e para que esse vídeo alcance mais pessoas. Enquanto isso, não me resta nada além de te dizer muito obrigado por ter passado por aqui. Meu nome é Alex, para o canal do Nega Show. Até logo!